Programa Sociedade Solidária, a sociedade em rede por um mundo melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. No programa de hoje falamos sobre a responsabilidade social das universidades, que além do seu papel fundamental de formação de novos quadros, novos profissionais para o desenvolvimento do nosso país, tem contribuído também diretamente para solucionar as questões sociais. A gente vai discutir o papel da extensão, que faz parte da formação dos alunos e, quando pensamos no universo brasileiro de milhões de estudantes universitários, vemos aí um grande potencial a ser trabalhado. Quem compartilha conosco a sua experiência dentro desse assunto é o Dr. Valdenor Moraes. Ele representa a AlphaSol, é conselheiro da entidade e vai falar hoje para a gente a respeito do programa Universidade Solidária, que tem colaborado com instituições acadêmicas que se propõem a fortalecer o seu trabalho nesse segmento. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pelo senhor estar aqui para falar a respeito dessa rica experiência conosco. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Muito obrigado pela oportunidade. O nosso convidado de hoje é pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia e presidente nacional do Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação. Atua também como consultor voluntário do programa Universidade Solidária. Bom, primeiramente eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito desse papel social das universidades, o que a legislação diz a respeito, por que quando falamos a respeito das instituições acadêmicas, especialmente essas, muito amplas, a gente não fala a respeito só da formação, fala também sobre pesquisa, sobre extensão. A própria universidade, quando ela foi instituída pela Constituição Brasileira, ela recebe a responsabilidade de se constituir a partir de uma integração do ensino, pesquisa e extensão. Em outras palavras, só existe universidade se a universidade realizar ensino, pesquisa e extensão. E de uma maneira indissociável, né? O que é importante a gente esclarecer é o que significa essa extensão, né? A extensão não é usada neste contexto como simplesmente estender a universidade para a comunidade. Extensão é um processo científico, acadêmico, cultural, que está intimamente ligado à pesquisa que se faz na universidade e ao ensino que se faz. Então, a universidade ela tem como propósito formar um cidadão que seja profissional ou um profissional que seja cidadão. E esse é um grande desafio. Como fazer, como contribuir para a formação de um cidadão com o ensino de qualidade, com a pesquisa de qualidade e com o envolvimento comunitário de qualidade. Então é um dos desafios que a universidade tem que desenvolver. E isso está tudo previsto na legislação. Isso não significa dizer que nós consigamos fazer isso com uma realidade para todos. Para todos, verdade. É o desafio aí a ser vencido por todos nós. Sim. Agora, quando surge então essa preocupação com relação à extensão? Porque o assunto do acesso à universidade ele está muito presente na sociedade hoje. As famílias têm esse sonho de que seu filho lá na frente obtenha um diploma, obtenha uma graduação. Então, a visão da universidade está muito relacionada à formação profissional mesmo, né? Quando então que aparece essa necessidade de se ter a extensão como um componente indispensável do currículo? Isso é mais recente, você pode dizer dos anos 60 para cá, mas a história da extensão no Brasil remonta dos anos 30, os anos 20, com o início da universidade, no momento em que a universidade levava as comunidades pobres, ou as comunidades carentes, ou mesmo as comunidades não científicas, a informação da universidade digerida. É como se fossem aulas para os não universitários. Então a extensão começou com esse sentido de distribuição de conhecimento. Não é essa extensão que nós estamos falando hoje. O que é essa extensão de hoje? É um processo que envolve a formação do profissional. Então o aluno teria que ao longo da sua formação, ter oportunidade de praticar a sua formação em conjunto com a universidade para contribuir para o desenvolvimento daquela universidade, daquela comunidade e, por consequência, contribuir para a sua formação. Então, esse debate está muito intenso nos últimos anos, tanto é que a Constituição e a legislação brasileira, ao caracterizar o que era universidade, o que é centro universitário, o que é faculdade isolada, traz a extensão como ponto central. Ou seja, o centro universitário ele tem que desenvolver ensino e também extensão ou pesquisa. Já a universidade tem que desenvolver as três atividades. Agora, uma grande parte dos cursos, eles têm a obrigatoriedade do estágio, por exemplo. Então, o aluno, além de ter a sua formação, ele precisa ter algum tipo de experiência prática. O estágio pode ser igualado à extensão universitária? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você pode, por meio da extensão universitária, desenvolver atividades de estágio e de maneiras brilhantes. Nós temos exemplos excelentes. Agora, nós temos que tomar muito cuidado porque a comunidade não é laboratório. Não pode ser, né? A comunidade é viva, tem necessidades e a universidade, no seu papel social,
tem um compromisso de contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade. Então, se o estágio estiver sendo desenvolvido em uma comunidade em que a comunidade é laboratório, está sendo usada em benefício do estudante, isso nós negamos, rejeitamos completamente, e não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento, de construção, né? E há pouco você falava de responsabilidade social. A universidade ela já foi concebida tendo um papel social muito forte. Quando a gente fala em responsabilidade social, normalmente nós atribuímos à empresa, né? Quando a gente fala de universidade, nós gostamos de nos referir ao papel social que está na sua concepção. Quer dizer, nesta lógica, não dá para uma universidade desenvolver estágio usando a comunidade como laboratório, né? Porque ela não estaria cumprindo o seu papel social, não é? De transformação e de formação de recursos humanos. Agora, para que ela consiga, então, cumprir o seu papel social e desenvolver a extensão a contento, isso impacta bastante fortemente na sua própria organização, porque as universidades, muitas estão configuradas com disciplinas, cada disciplina tem um professor responsável, os alunos estão ali o tempo todo transitando em várias aulas. Diante dessa realidade, do dia a dia dos alunos, que muitas vezes também conciliam com outras atividades profissionais, como você consegue mobilizar num projeto que tem esse grau de envolvimento com a comunidade? É certamente difícil. Se fosse fácil, nós já faríamos a extensão há 40 anos, 50 anos. Né? É muito difícil. Primeiro, a universidade tem que entender que a comunidade é parceira. E a relação que se estabelece da universidade com a comunidade não pode ser uma relação hierárquica. Então, no momento que a universidade se entender que ela é dona do conhecimento, ela terá grande dificuldade de lidar com a comunidade, né? Então, essa é a primeira questão. Romper este conceito de que a universidade detém o conhecimento. É uma mudança cultural. É uma mudança cultural, né? E de paradigma. Quer dizer, o conhecimento científico está muito na universidade, mas o conhecimento popular não pode ser desconsiderado, né? E também não adianta se produzir um conhecimento em laboratório e não retornar esse conhecimento para a sociedade, porque afinal de contas, por que a universidade reflete tanto, produz tanto conhecimento? É em benefício da sociedade. Nós estamos todos buscando ser mais felizes, mais harmônicos, não é? Então, a universidade tem que ouvir a comunidade e a extensão permite esse diálogo. Mas para fazer esse diálogo, você imagina a complexidade que é numa estrutura organizacional. Quer dizer, o aluno tem que cumprir 3.000 e tantas horas, 3.600 horas para se formar engenheiro, né? Então, aulas, aulas, aulas. Ao mesmo tempo, ele tem que aprender a desenvolver pesquisa nos programas de iniciação científica, acompanhar os seus professores nos laboratórios, né? Começar a pensar soluções para os problemas que são apresentados para ele. E, além disso, ele tem que encontrar um tempo para ir na comunidade e aprender com a comunidade. Um tempo e um interesse, né? Um engajamento e também. Muita energia, né? Porque o que fica na cabeça do aluno é, eu já tenho tanta coisa aqui na universidade, o que eu vou fazer numa comunidade pobre, né? Quer dizer, o aluno precisa entender que não se trata de fato de uma opção, mas que faz parte do seu processo de formação, né? Quer dizer, ele tem necessariamente que estar sintonizado com a sociedade à sua volta. Você imagina o que é você formar um engenheiro numa cidade como São Paulo, numa melhor universidade do país, um engenheiro que não conhece o seu entorno, que não sabe quais são as necessidades da comunidade onde ele está inserido, né? Então, nós queremos, com a extensão, fazer com que os cursos de graduação, né, se revejam, né, de tal maneira que a gente não só estimule o aluno para aprender o que está em sala de aula, ou aprender o que está nos livros, mas também que aprenda a pensar, a pesquisar. Mas que para ele fazer essas duas coisas, não dá para ele desconsiderar a relação com a sociedade, porque, afinal de contas, ele está se formando por meio do investimento da sociedade nele e para ele poder voltar esse retorno para a sociedade. Então, a extensão, ela consegue mostrar para o aluno a importância dessa articulação, né? Quer dizer, não dá para se falar em ensino de qualidade se eu não falo em pesquisa, ou introdução à pesquisa. E não dá para falar de ensino de qualidade se eu não tiver esse tripé harmonicamente instalado. Agora, voltando à sua pergunta, é fácil? Não, não é fácil, é muito difícil, nem toda a universidade consegue, porque isso implica também em recursos, né? Você imagina o professor e o conjunto de alunos tem que ir para uma comunidade num sábado e no domingo, porque não adianta ir para a comunidade de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. Quando os moradores não estão lá. Não estão lá. Então eu tenho que ir para a comunidade no horário que a comunidade pode desenvolver os trabalhos comigo. Há um custo envolvido. Há um custo envolvido de transporte, alimentação e material que eu vou usar para desenvolver junto com aquela comunidade, ou qualquer que seja o trabalho, né? Então tem um custo financeiro e tem também um desgaste de locomoção e de tempo. E também é interessante perceber que no caso da rede pública, por exemplo, a Constituição estabelece que o ensino é assegurado pelo Estado, ou seja, o Estado financia a graduação. Mas a pesquisa e a extensão, a Constituição diz assim, poderão ser financiados pelo Estado. Significa dizer que
o Estado se compromete com o ensino de graduação, diz que é importante ter pesquisa e ter extensão, mas o recurso tem que ser buscado de outras fontes, ou fontes complementares, né? E no caso da instituição particular, ela encontra mais dificuldade, porque o seu alunado trabalha durante o dia e estuda à noite, né? Então, é nesse espaço que a gente transita. Bom, então, no próximo bloco a gente vai discutir caminhos, né? Quais são as possibilidades que vemos tanto aqui no Brasil, até mesmo comparando a realidade nacional com a de outros países, para entender como a extensão pode fazer cada vez mais parte do cotidiano das universidades e ainda potencializar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje o conselheiro da AlphaSol, professor Valdenor Moraes, compartilhando conosco a experiência da entidade. A sua participação, amigo telespectador, amiga telespectadora, é sempre muito bem-vinda pelo telefone 0300 10 07 940 ou ainda pelo e-mail sociedadesolidaria@boavontade.com. O programa já volta. Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o papel social das universidades, especialmente da extensão, um componente muito importante da formação dos estudantes. Hoje temos no Brasil milhões de jovens nessa condição e que podem dar uma grande contribuição ao nosso país. Para falar conosco sobre o fortalecimento dessa parte tão importante na sua formação, nós recebemos hoje aqui nos estúdios o professor Valdenor Moraes. Ele é conselheiro da AlphaSol, também consultor voluntário do programa Universidade Solidária, tem uma larga experiência de vida também a respeito desse tema e compartilha com a gente a sua experiência no assunto. Logo a gente continua essa conversa, porque antes temos um convite muito importante a fazer a você que acompanha o programa Sociedade Solidária. Aqui, diariamente, nós discutimos a respeito dos desafios sociais e ambientais do nosso país, como, por exemplo, superar a pobreza, promover a educação de qualidade para todas as pessoas, a igualdade entre mulheres e homens. E, para todos esses desafios, a nossa participação como cidadãos conscientes e responsáveis é fundamental. Por isso, nós o convidamos a, nesse momento, acessar o site Eu Ajudo a Mudar, www.euajudamudar.org. Engaje-se nessa campanha e faça a sua parte também para que possamos viver uma sociedade mais solidária, sustentável e fraterna. Hoje a gente fala sobre um dos caminhos para a construção desse mundo melhor que nós almejamos, que é o caminho do engajamento social das universidades. No bloco anterior falamos a respeito dos desafios que o fortalecimento da extensão apresenta para que as instituições acadêmicas possam, de fato, ter isso mais incorporado na sua cultura. Diante de tantos desafios, queria que o senhor falasse agora, especialmente considerando a experiência do programa Universidade Solidária, quais são os caminhos, as possibilidades, o que dá certo diante de tantas dificuldades para que a gente possa ter um modelo de extensão que siga os preceitos para os quais foram criados, mas ao mesmo tempo consiga também atender às expectativas das próprias universidades e dos estudantes? Eu acho que são várias questões envolvidas nessa receita de sucesso. Primeiramente, a participação da comunidade. A universidade tem que ouvir a comunidade, envolver as comunidades em seu entorno, e tem que olhar para fora dos muros. Segundo, envolver o jovem. O que você coloca na mão do jovem se transforma. Os jovens, na extensão universitária, exercem um papel protagonista muito importante. Isso faz parte, inclusive, da missão do programa Universidade Solidária, de estimular, de contribuir para essa formação e para o exercício da liderança pelos jovens, né? É muito comum você perceber nos projetos que nós avaliamos que o professor que está envolvido é um professor pesquisador, é um professor sério, uma universidade séria, mas é o jovem estudante que faz a diferença, porque quando você tem um professor e um técnico coordenando a ação, você tem 20 alunos, 10 alunos envolvidos, e esses alunos conseguem, em contato com a comunidade, ser os elementos motrizes aí. Então, eu acho que são vários elementos, mas eu te diria, se eu tivesse que escolher hoje, eu diria, é o aluno e a comunidade que fazem a grande diferença, considerando que a universidade está lá de suporte, está disposta a ouvir essa comunidade. E que cases, por exemplo, o senhor destacaria em nível nacional, modelos diferentes, mas que conseguiram, cada um à sua maneira, apresentar resultados promissores? É bom que a gente compartilhe com os nossos ouvintes e telespectadores que, na verdade, essa extensão que nós ajudamos a fazer, ela já foi desenhada do ponto de vista conceitual. Existe um conjunto de
preceitos e de orientações que foram desenvolvidas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, que estabelecem parâmetros para execução dessa extensão universitária. E nós desenvolvemos esses projetos e acompanhamos esses projetos dentro dessa lógica. Né? Então, no caso, a UFASOL colabora com as universidades para que elas possam seguir esses parâmetros que valem em todo o território nacional. Exatamente. Nós somos parceiros, nós buscamos estimular empresas que tenham responsabilidade social, que queiram investir nas universidades e alocamos esses recursos em projetos que foram selecionados dentro dessa lógica. E nós temos projetos dos mais variados possíveis. Nós temos projetos, por exemplo, no Pará, no interior do Ceará, em Fortaleza. Claro que é injusto classificar um deles, né? Tendo em vista que há uma diversidade muito grande, ainda mais num país como o Brasil. Mas o senhor poderia destacar dois modelos que conseguiram alcançar resultados aí bem satisfatórios? Depende do olhar. Por exemplo, nós temos projetos que provocaram modificações dentro da própria universidade, na própria extensão e na valorização da extensão, como nós temos um projeto na Federal Rural do Rio de Janeiro com produtores de alimentos. Né? Esse projeto permitiu com que a universidade se aproximasse da comunidade e permitiu também com que a própria universidade revisse os seus procedimentos e criando linha de pesquisa em cima daquela experiência. Então você percebe que neste caso, nós não estamos falando apenas de transformação da sociedade à volta da universidade. A universidade também aprendeu. A universidade se revendo, esse é um caso. Nós temos casos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em que uma professora oriunda de uma dada comunidade rural, depois que conclui seu doutorado, volta para aquela comunidade e ajuda a revitalizar as práticas culturais, já numa perspectiva científica. Então você percebe que ela está, além de dar a contribuição como profissional, ela também faz o resgate cultural e volta às suas raízes. Né? Então são olhares muito distintos. Nós temos, por exemplo, um projeto da questão ambiental feito com a Estadual do Rio de Janeiro, que é um projeto de pesquisa que tem como propósito eliminar o coral-sol, que é um coral invasor na região do Rio de Janeiro, que foi trazido pelos petroleiros. Né? Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa da universidade, mas envolvendo toda a comunidade local que aprendeu a extrair o coral e a cuidar melhor da sua natureza. Quer dizer, caminhos há, exemplos inclusive estão aí aos montes, o que há mesmo é a necessidade de haver um investimento mesmo, uma preocupação por parte da sociedade para que de fato esses projetos avancem. Certamente, professor, a gente poderia falar muito mais sobre esse tema, o programa caminha para o encerramento, como as pessoas que estão nos acompanhando podem obter outras informações a respeito da extensão e do papel social das universidades? A melhor maneira é visitar o nosso site, o site do Alfasol, www.alfasol.org, e também ligar para o nosso número que vai estar na tela, né? E a nossa equipe estará à disposição para orientar. E também procurar a sua universidade. Toda universidade tem um centro de extensão, né, ou o seu pró-reitor de graduação. Quer dizer, procure a sua universidade e você descobrirá os caminhos. Bom, professor, gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pelo senhor estar aqui hoje compartilhando a experiência da UFASOL nesse tema, que é um tema tão importante, compartilhando conosco desse debate que é muito presente aqui na nossa programação. Discutimos muito a respeito desse papel mais abrangente da educação e justamente por isso eu destaco aqui uma reflexão do criador desse espaço, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, que em seu livro É Urgente Reeducar, onde ele traz justamente aqui reflexões a respeito desse tema que é hoje a grande prioridade do nosso país. Na página 169, ele traz um subtítulo Inteligência Espiritual. Daí eu ter defendido, na entrevista que concedi ao jornalista Paulo Parisi, em 1981, a basilar necessidade de unir ao raciocínio intelectual a sabedoria que se origina no coração da criatura humana. Essa reflexão prossegue, mas daqui nós podemos já sentir essa necessidade de unir a esse desenvolvimento intelectual e do conhecimento acadêmico também esse saber que emerge do nosso coração e da nossa capacidade de, como seres humanos, conseguimos construir diálogos, pontes entre segmentos tão afastados, mas ao mesmo tempo tão próximos da nossa sociedade. Com essa mensagem, nós finalizamos a edição de hoje, agradecendo mais uma vez e abrindo também para as considerações finais do senhor. Eu agradeço pela oportunidade e esse assunto não pode fugir da pauta diária dos universitários. Quer dizer, nós temos que olhar para a comunidade e não só para os nossos diplomas, né? Temos que pensar na nossa coletividade de humanos de uma maneira unificada e a universidade ela tem um lugar privilegiado para isso. Sem sombra de dúvida. O programa Sociedade Solidária entrevistou hoje o professor Valdenor Moraes, conselheiro da AlfaSol. O programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.